noite que vai ficar marcada nas nossas vidas, irmãos. Daqui a muitos anos a gente vai lembrar de quando faltou energia na igreja e como o culto foi abençoado. O culto ele é particular, o culto depende de mim e de você. Então não espere sentir para dar glória, dê glória para você começar a sentir. Deus já falou tremendamente conosco, mas eu quero ser breve. Abra sua Bíblia comigo aí, se você conseguir ver um pouquinho. Na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no seu capítulo de número 8, em nome de Jesus. Fique de pé, você está sentado em reverência à palavra do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, pega carona com alguém que tem uma lanterna aí. É muito importante a gente fazer a menção da palavra do Senhor. A carta que Paulo escreve aos Romanos, no seu capítulo de número 8, em nome de Jesus, a partir do seu versículo de número 1, que nos diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e é a paz. Pode se aceitar dando glória a Jesus. Meus irmãos, eu preciso que você preste bastante atenção naquilo que Deus quer falar com você. Romanos 8, ele é um dos textos mais encorajadores que a gente pode ler em toda a Bíblia. Nós vemos que nesse capítulo que nós lemos, a gente que lê, a gente sente um conforto, sentimos uma gratidão, porque lemos esse texto e lembramos que em Cristo não existe mais condenação. A condenação ela é algo natural. A condenação para mim e para você, que somos falhos, é algo natural. Mas quando nós vemos esse texto, nós percebemos que se estamos em Cristo, a condenação não é para nós mais. Se estamos em Cristo, a condenação não faz parte da nossa vida. E quando Paulo diz que não existe mais a condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ele quer falar sobre o peso do pecado, o peso da insegurança, do medo, da dúvida, que faz a gente se voltar para os pecados da carne, os desejos da carne. E quando ele diz que não temos mais condenação, ele quer mostrar que o poder que Deus tem e aquilo que ele fez por nós, que enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar, aniquilou qualquer tipo de potencial condenação, qualquer condenação futura que pudesse te assolar, te perturbar ou te perseguir, já foi quebrada pelo sacrifício que o nosso Jesus fez por mim e por você. Então olha que coisa linda. Nós vemos que ele paga um preço por um pecado que ele não cometeu, mas ele paga um preço para me dar o direito de ser salvo. Ele não paga um preço porque era apenas um propósito. Ele paga um preço porque sem esse preço não teríamos acesso à salvação. Então, se eu e você não tivesse acesso à salvação, nem aqui nós estaríamos. E Paulo ele mostra com total clareza
mais uma teoria. A salvação não é apenas mais uma teoria que as pessoas andam contando ano após ano, mas a salvação agora já é uma realidade vivida pelo poder do Espírito Santo. Paulo quer nos explicar que a salvação não é uma história que os nossos pais nos contaram, porque os pais deles contaram, porque os pais dos pais deles contaram. A salvação agora está mais perto do que nunca. A salvação agora está mais real do que nunca. Eu estou mais perto da salvação do que os meus pais estiveram, do que os meus avós estiveram, do que os meus bisavós estiveram. Ou seja, Paulo está dizendo, isso não é mais uma teoria, isso agora é uma realidade que você pode viver baseado no poder do Espírito Santo. Aí Paulo disse, você está em Cristo, você está perto da salvação, porque a única coisa que pode me tirar a salvação é a condenação. E se eu estou em Cristo, não tem mais condenação. Então, se não tem mais condenação, eu estou mais perto do que nunca da salvação que Ele me prometeu. E quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, ele escreve nos anos 57 depois de Cristo. Então já passou tudo que era para ele ter passado, já viu, ouviu tudo que era para ele ter ouvido e visto e vivido. E agora ele explica para a gente que o cenário mudou. Porque no capítulo 7 da carta que ele escreve aos Romanos, Paulo ele expõe